Olá pessoal, estamos gravando a videoaula de A Visão Missionária da Igreja, capítulo 2. A igreja local e missões é o tema desse capítulo. E os assuntos que vamos abordar serão a igreja missional, a adequação da igreja para missionar, o vocacionário para missões, o papel das agências ou juntas missionárias, ok? Igreja missional. Vamos ver o conceito bíblico e lembrar que esse termo missional não é muito comum, somente na Assembleia de Deus. Ou pelo menos eu não ouço. Eu ouço mais de outras denominações. Então, igreja missional, aquela que faz missões. Missionar é um verbo utilizado para fazer missões. Então, essa linguagem ela é muito comum em outras denominações e é interessante incluir na nossa denominação também. São verbos que resumem bem termos, novos termos que surgem e são interessantes a serem utilizados na nossa visão missionária. Temos o conceito de igreja. É interessante, eu não vou desenvolver muito essa ideia de igreja, a doutrina da igreja não é o nosso assunto, mas é importante saber que igreja no grego é eclesia. Eclesia. A pronúncia da palavra grega é eclesia. A portuguesando ficou eclésia, mas no grego então é eclesia. A eclesia é a junção de ek, de dentro para fora, e eclesia está relacionado com o verbo kaleo, que é chamar. Então a igreja são aqueles chamados de dentro para fora. De dentro do quê? Do reino das trevas. O reino das trevas ele começou com a expulsão de Satanás e os seus anjos e sua gangue, foram expulsos do céu. Aí deu-se início ao grupo dos expulsos, dos rebeldes, dos malditos. É um grupo que teve um começo e terá um fim quando serão lançados no lago de fogo em Apocalipse 20, no juízo final. Então, o império das trevas, encabeçado por Satanás, ele está sentenciado já, É só a questão, logo vai ser. A raça humana era a extensão do reino de Deus, mas com o pecado, a raça humana hoje também faz parte do reino das trevas e o cabeça é Satanás. A humanidade não sabe, mas o cabeça desse mundo é Satanás e a Bíblia reconhece isso. Porque eles se afastaram de Deus, ficaram à mercê dos demônios. Então nós estávamos no reino das trevas, do mesmo reino dos demônios, destinados após a morte ao juízo eterno, destinados ao Hades, que é o primeiro local onde as almas humanas aguardam o juízo, e depois o Geena, que é o lugar definitivo. Mas o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou e aquele que deu ouvido a essa chamada foi tirado, foi chamado para fora e formou um novo grupo, que é a igreja. Os perdoados. Há dois tipos de pessoas, os pecadores, que é o que pertence ainda ao reino das trevas, e os perdoados, que é a igreja de Cristo. Essa história se resume bem em Colossenses 1,13, na página 44. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, o reino das trevas, que é o grupo dos pecadores, encabeçado por Satanás, no mundo espiritual, e o reino de Deus, aqui na terra, que é a igreja, encabeçado pelo Senhor Jesus Cristo, que é o representante de Deus, recebeu toda a autoridade de Deus aqui conosco. E cabe à igreja, uma igreja missional é aquela que está no mundo, mas não faz parte do mundo. Está no mundo, mas não faz parte do mundo. E o objetivo da igreja, a igreja missional, ela precisa atuar no mundo para que outras pessoas façam parte do reino de Deus. Então, é interessante que a missão não é nem da igreja, é de Deus. A gente vai ver daqui a pouco, a missão de Deus é que as pessoas sejam transportadas para o seu reino e sejam livres do juízo de Deus. Deus nos livra do juízo de Deus. Agora, o que é uma igreja missional? Na página 44 ainda, disse-lhe, pois, Jesus outra vez, João 20, 21,
Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, o Pai enviou o Senhor Jesus, eu envio a vós. Então o Pai enviou o Senhor Jesus preparou os apóstolos, que foram a base doutrinária da igreja, e a igreja, fundamentada na doutrina dos apóstolos, há 2000 anos está atuando para que o reino, as pessoas no reino das trevas, os seres humanos, né, os demônios não têm salvação, as pessoas no reino das trevas sejam transportados para o reino de Deus. Então você vê que interessante que é isso. A missão é de Deus. Deus enviou o Senhor Jesus enviou a igreja. Então a igreja tem essa missão. A missão da igreja não é ficar nas quatro paredes esperando a volta do Senhor. Tem muita gente que fica o tempo todo olhando para o céu esperando a volta do Senhor. Não, a missão da igreja é atuar, né, no mundo sem Deus, para que as pessoas se convertam ao Senhor. Foi o que aconteceu conosco. O Evangelho chegou aqui onde você mora, fomos transformados, primeiro fomos perdoados pelo mérito de Cristo, né, através do seu sacrifício, seu sangue derramado no nosso lugar, e agora o Espírito Santo está atuando em nós e através de nós. Você tem aí eu vou colocar agora um vídeo de 15 minutos sobre o que é uma igreja missional. Okay? Eu vou juntar com esse vídeo, que é para quem tem mais dificuldade de lidar com o computador, fica mais fácil. Boto tudo junto. Uma igreja missional é uma igreja em que o que acontece de segunda a sábado é imensamente mais importante do que o que acontece de domingo. Domingo é o momento em que pessoas são treinadas e desafiadas. De segunda a sábado se dá a missão. Uma igreja missional é aquela comunidade que entende a sua vocação e o seu chamado. Ela não entende que é um fim em si mesmo, mas ela compreende o seu chamado e a sua relevância diante da sociedade, principalmente daqueles que não conhecem do Evangelho e do amor de Deus. Uma igreja missional é aquela que compreende o seu lugar dentro do processo de redenção de Deus dentro da história. Uma igreja que se vê não apenas como um povo que foi alcançado para a salvação, mas um povo que participa do próprio processo da história da salvação no mundo. Uma igreja missionária é aquela que reconhece que, sobretudo, Deus é um ser missionário, um Deus que está o tempo todo voltado para implementar o seu reino na face da terra. E a igreja missional é aquela que compreende isso e se engaja também efetivamente nesse processo. Uma igreja missional é uma igreja que, compreendendo o seu chamado, vive a realidade do seu mundo ao redor e fala com este mundo do Evangelho de Cristo de uma forma contextualizada, dinâmica, viva, eficaz, não por ela mesma, mas por aquele que a chamou, e faz isso com um amor ao mundo, o mesmo amor com que fomos amados em Cristo. This conference is about transforming churches to become missional in the midst of their culture. A missional church is a people that have learned to live distinctively, that is, live in attractive ways at the heart of the gospel for the sake of the world. So missional talks about a people that live out of the gospel, live in the biblical story, and live in such a way that they are attractive and distinctive, making known the good news by their lives, their words, and their deeds. Então, uma igreja missional não é apenas uma igreja atracional que, ao pregar o evangelho, atrai pessoa para ela, mas é uma igreja que prega o evangelho de Jesus Cristo e vidas são transformadas, e essas vidas são ensinadas a viver o evangelho de Jesus Cristo na sociedade onde elas vivem. Ok, pessoal, vocês viram que interessante que foi esse vídeo? Ele abre bem o horizonte para nós compreendermos o que é uma igreja missional e fazer da nossa igreja uma igreja voltada para missões. Missões locais, missões nacionais, missões transculturais. Uma igreja missional, na página 46 ainda, é identificada por uma busca constante, é uma busca
Não é assim. É um processo de estar envolvida na missão de Deus no mundo. Missão de Deus no mundo. O povo de Deus é visto como alguém enviado em missão. Na igreja missional, todos se comprometem como participantes nesse chamado que é do próprio Deus em favor do mundo. Todos se comprometem, não é o departamento de missões, não é os irmãos de missões, é toda a igreja, uma igreja missional, toda a igreja está comprometida. Essa atividade divina deve alcançar todas as nações, diz respeito tanto à restauração das pessoas com Deus, né? Das pessoas com outras pessoas e com toda a criação. Então o objetivo é reconciliação. O pecado nos separou, o evangelho nos une. Primeiro, nos une a Deus. Segundo, nos une com o próximo. Terceiro, nos une com a criação. No modelo tradicional de igreja, ela envia missionários. A igreja envia missionários. O missionário... realmente, nós temos um missionário, só não sei bem o nome dele, eu acho que ele está no Ceará, não sei se é Ceará ou Piauí, Timor-Leste, né? Eu não sei bem o que é isso e não sei o que ele está fazendo lá. Uma igreja tradicional é um ou outro que sabe o que está acontecendo. Numa igreja missional, a igreja se sente enviada e a igreja participa. São 4 colunas que identificam a obra missionária, conforme você viu o slide aí. Como é que eu me envolvo com missões? Intercedendo. Nós vamos falar sobre a intercessão mundial, sobre missões mais para frente, eu vou mostrar o livro para vocês. Intercedendo por missões. De preferência, Senhor abençoa a obra missionária. Legal. Mas de preferência, ore especificamente por cada nação que está sendo evangelizada, pelas necessidades específicas. Existem demônios atuando em cada nação e a oração, ela realmente detém o avanço dos demônios, a liberdade dos demônios agirem. Tem um texto interessante lá em Daniel, que o anjo do Senhor veio para entregar uma mensagem para Daniel, mas no meio do caminho achou o príncipe da Pérsia, que é o líder espiritual das trevas na Pérsia, e ele segurou o anjo. Olha que interessante, o anjo tinha uma mensagem e o príncipe da Pérsia deteve o anjo, ele não conseguiu passar. Aí o anjo e o Daniel orando, todo esse processo durou 21 dias, e o Daniel orando. Aí o Miguel e a sua tropa foi acionado, aí veio e guerreou contra o príncipe da Pérsia, e o príncipe da Pérsia então foi derrotado e o anjo passou com a mensagem e chegou até Daniel. Isso está lá em Daniel, você leia com carinho. Isso mostra, primeiro, há uma oposição espiritual, há mensagem de Deus para o mundo. Segundo, é preciso orar. E com a oração os anjos vão guerrear e vão facilitar a atuação missionária. Alguém me contou isso quando eu era jovem e eu guardei, só não tenho os detalhes. Que havia um missionário numa igreja que ora e uma igreja que não ora. Uma nação que ora, fronteira, uma nação que não ora. E ele falou que era só atravessar a fronteira e ele sentia a barreira espiritual. Era muito mais fácil evangelizar na igreja que orava. E na nação limitada por essa fronteira, que a igreja não orava ou não tinha uma igreja forte de oração, a dificuldade para evangelizar era enorme. Igrejas missionais percebem a si mesmas não como enviadoras, mas como ela mesma sendo enviada. Ela está lá. Ela participa, ela se comunica, ela recebe relatórios, ela intercede, ela contribui, ela conscientiza os demais de ampliar a missão. A obra missionária não pode ser feita, fiz e volto. Não, ela tem que ampliar. Na parábola dos talentos, 1 recebeu 5, virou 10, 2 virou 4. 1 permaneceu 1 e foi expulso, foi reprovado. A parábola dos talentos, dá uma olhada lá. Então a obra missionária tem que ampliar, tem que crescer, tem que avançar. Uma congregação missional permite que a missão de Deus permeie tudo que ela faz, da adoração ao testemunho, formando membros para o discipulado. Então, uma congregação missional, a missão está em todas as áreas, desde o discipulado,
A pessoa já é discipulada e preparada para desenvolver seu ministério de missões, indo, contribuindo, intercedendo, conscientizando. São os quatro colunas, né, de missões, né? Indo, ou contribuindo, ou intercedendo, ou conscientizando. Ela preenche a lacuna entre o alcance para fora e a vida congregacional para dentro, já que em sua vida comunitária a igreja encarna a missão de Deus. É claro que a igreja missional, ela não é só missional lá na Ásia, lá na África, ela também é missional no seu local de atuação, na sua vida comunitária. A igreja missional é uma igreja que é moldada para participar da Missio Dei, da missão de Deus, que se organiza para restaurar o mundo quebrado e pecaminoso, para resgatá-lo e redimi-lo para Deus. A missão da igreja é restaurar a totalidade da criação. Então, promover a expansão do reino, promover a reconciliação das pessoas com Deus, promover ações humanitárias também, porque hoje missões, você não pode ir com uma Bíblia debaixo do braço ou vir aqui pregar o evangelho. As fronteiras hoje estão mais difíceis para o evangelho. Nós vimos no capítulo passado. Hoje nós temos os públicos-alvos mais difíceis do planeta, com maior resistência. Então, a pessoa tem que chegar lá desejando melhorar a situação. É cavar poços onde há seca, exercer atividades médicas de enfermagem, odontologia. A área médica toda é bem-vinda. Então, junto com o evangelho, tem que ir alguma coisa que beneficie as nações. Ações humanitárias. Assim como a igreja local, ela também tem que ter ações humanitárias. Não é só Jesus te ama, tem um plano na sua vida, mas temos que ajudar quem precisa. Temos que ajudar os necessitados. A igreja tem que ser reconhecida como um povo que ama. E amor na Bíblia nunca é teoria, é sempre prática. Deus prova o seu amor. O amor tem que ser provado. Amor teórico não tem valor algum. É interessante que o Lidório ele explica, que eu vou ler aqui, na tribo Concomba, no noroeste africano, ali em Gana, né, há uma expressão que diz: respiração é vida. Não é preciso pensar para respirar, não é preciso pensar para viver. Ninguém pensa para respirar. Opa, só um minutinho. Oh, legal. Não, ninguém pensa, é automático. Da mesma forma, a igreja deve viver. Missionar não pode ser pensado, tem que fazer parte da comunidade. Não é um evento anual, tem que fazer parte da comunidade. Afinal, o pessoal ainda está no reino das trevas e nós estamos aqui. Isso não pode gerar conforto, isso tem que gerar inquietação. Missionar não pode ser um departamento da comunidade cristã, mas deve ser a maneira de toda a comunidade pensar e viver, tão necessário e automático como respirar. Então, tem que fazer parte de toda a igreja. A pessoa se converte, já tem que ser direcionada para missionar. Local, nacional ou transcultural, mas tem que agir. Diretrizes de uma igreja viva e missional, página 47. Uma igreja viva e missional, e uma igreja missional é viva, né? Uma das evidências de uma igreja saudável, viva, é que ela cresce. Um corpo saudável cresce, uma igreja saudável cresce. Uma igreja saudável, ela tem um compromisso de fazer discípulos. Uma igreja saudável, ela não consegue ficar dentro das quatro paredes trancada, ela precisa sair à comunidade, ao mundo e levar essa mensagem. Isso identifica a saúde. A saúde de uma igreja não é pela quantidade de pessoas que entram para cultuar, mas que saem para servir. Isso é um sinal de saúde espiritual. A disciplina na vida em comum objetiva a formação de uma comunidade fundamentada nos valores do reino de Deus comuns a todos. Então a igreja missional, ela vive essa comunidade, ela
O amor permeia. Há problema? Sempre haverá problema. Se tiver 2 ou 3 reunidos, sempre haverá problema. Mas há um esforço para que os valores cristãos estejam presentes na comunidade. A disciplina de aprendizagem requer o treinamento de aprendizes para que sejam biblicamente informados e teologicamente fundamentados. Uma igreja missional é uma escola. Eu vejo a igreja como um local de culto, mas também um lugar de ajuda mútua, mas também um lugar de treinamento, aprendizagem e treinamento. Porque nós temos uma grande missão a realizar. Estamos realizando uma grande missão. E precisamos de pessoas treinadas, qualificadas. A tendência das igrejas é glamorizarem a ignorância. Quanto menos você tem, mais Deus vai te usar. Se você tiver, Deus não te usa. Se você não estudar, Deus vai te usar. Se você estudar, Deus não vai mais te usar. É a glamorização da ignorância. E não é assim. O que eu tenho visto é Deus vai te usar, analfabeto ou escolarizado. Deus vai te usar, pobre ou rico, não importa, Deus vai te usar. Mas quanto mais qualificado você estiver, mais Deus vai te usar. Quanto mais você se consagrar, mais Deus vai te usar. Se você aprender a linguagem de Libras, dos surdos, Deus vai te usar com os surdos. Se você não aprender, Deus não vai te usar. Se você aprender inglês, Deus vai te usar em território americano, ou onde fala inglês. Se você não aprender, você vai apanhar um monte até conseguir falar alguma coisa lá. Se você aprender espanhol, você pode ser um instrumento de Deus até na internet, ou nos países hispânicos, os países que falam a língua hispânica. Então, quanto mais você lida com criança, mas do teu jeitinho. Se você fizer um curso de pedagogia, um curso direcionado para trabalho com ministério com crianças, você vai fazer melhor. Se você canta, ninguém canta tão bem que não possa aprender. Conheço pessoas que cantam há anos e ainda continuam fazendo cursos. Conheço pessoas que tocam piano, mas não param de treinar. Conheço pessoas que tocam instrumento de sopro, mas não param de treinar. Violino, porque no reino secular, você não entra numa empresa sem a devida qualificação. E lá dentro da empresa você tem que fazer cursos para se qualificar. A qualificação é contínua. Na igreja é uma acomodação, é um comodismo. Aí queremos ganhar o mundo, mas não nos esforçamos em crescer. Então a igreja, ela não é só um local para cultuar a Deus, é um lugar para o povo ser treinado. Cada um no seu ministério. Existe uma igreja que eu conheço aqui na região de Curitiba, que a pessoa entra, se converte ou vem de outra igreja e ela obrigatoriamente faz um curso de adaptação para membrar. E faz parte desse curso identificar qual é o seu ministério. Aí é baseado no curso, numa espécie de análise, qual é o ministério dela. Identificado o curso, ela é direcionada. O curso o Ministério com Criança, Ministério com Adolescente, Ministério de Ensino, Ministério de Evangelismo através de teatro, música. Então eu acho interessante isso. Ela é encaixada no ministério e ali ela continua, primeiro, sendo aperfeiçoada, segundo, atuando de forma local, mas sempre tendo por vista expandir para outras cidades, expandir para locais onde precisa, né? Ou através de frentes missionárias, ou até mesmo uma ação missionária mais efetiva. Então, uma igreja missional é uma igreja que ensina, é uma igreja que aprende. A liderança promove ensino e a igreja quer aprender. Interessante, né? Eu sou educador cristão há 30 anos. Raramente alguém vem para a igreja com um caderno de anotações. Você pode ver. O povo vem para sentir, o povo vem para ser abençoado. Mas raramente o povo vem para aprender. Raramente alguém está anotando. Então isso é um problema, porque a verdade liberta. A santificação é uma troca de conceitos antigos, velhos, caducos por conceitos bíblicos. Então a aprendizagem faz parte de uma igreja missional. A disciplina da missão, página 47.
A comunidade cristã precisa fornecer respostas ao seu contexto em que vive, normalmente desumanizado e distorcido por causa das mentes contaminadas pelo pecado. Então, a comunidade cristã tem que exercer uma influência com ações, com palavras, com atitudes e com ações. Atitudes pessoais e ações humanitárias. A igreja tem que ser realmente a luz, sal da terra, luz do mundo, pelos seus valores que defende, pela sua ética que defende, vive, pela a defesa da família, por combater todas as doutrinas anticristo, antifamília e pelas suas atitudes diante da comunidade. A prioridade da igreja não é ir para o céu, mas atuar para que o céu entre e esteja nos corações. Um dia o reino de Deus estará na terra, sendo implantado visivelmente. Mas antes a preocupação são os moradores que estão, os habitantes que precisam do reino de Deus dentro de si. Então, primeiramente o reino de Deus é implantado no coração, depois ele é implantado no planeta. Uma ilustração do bombeiro, um prédio em chamas, cheio de pessoas. Aí chega uma equipe e começa a reconstruir o prédio. E as pessoas estão lá morrendo. E a equipe está preocupada, olha, vamos trocar essa porta, vamos consertar, vamos reforçar essa parede. Não, mas tem gente gemendo. Não. Primeiro, vamos construir logo, depois a gente vê as pessoas. Deus não pensa assim. Primeiro vamos tirar as pessoas do fogo. Vamos curar as pessoas queimadas, queimadura de primeiro, segundo, terceiro grau. Vamos curá-las. Depois que todas já estiverem sendo cuidadas e o fogo apagado, vamos agora reconstruir. Primeiro pessoas, depois coisas. Primeiro o reino de Deus entra nos corações, depois ele é implantado no planeta e todas as coisas serão restauradas, novos céus e nova terra. Mas primeiro pessoas transformadas. Então a gente não pode inverter as prioridades de Deus, porque a missão é de Deus, as prioridades são de Deus. A grande pergunta é: a sua igreja é missional? É muito raro você encontrar uma igreja com visão missionária que se encaixa dentro desse perfil. E o nosso objetivo não é atirar pedras, mas é que eu e você sejamos instrumentos de conscientização, para que possamos conscientizar de tal forma a nossa igreja que ela se torne missional. E não é assim também, né? É um processo. E que Deus te use como parte desse processo. Então vamos lá. Sua igreja é missional, página 48. A nossa congregação está sendo fiel aos princípios bíblicos de crescimento? Atos 2:42 em diante mostra os princípios bíblicos de crescimento. Aqui é uma igreja saudável. Você lê com carinho, eu vou colocar o slide para você, então preste bem atenção. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão. Então veja aí as características de uma igreja saudável e uma igreja com tudo para ser, com os fundamentos corretos para ser missional. 2. Ela está atraindo a comunidade ao redor para juntos estarmos na presença de Deus? Ela atrai a comunidade? Ela é relevante para a comunidade? Ela é atrativa para a comunidade? Porque a igreja de Jerusalém, ela atraía os que iam sendo salvos. Tinha simpatia de todos. Era uma igreja realmente que fazia diferença. Ela está sendo capaz de se relacionar com pessoas dentro da cultura local? Ela está envolvida na comunidade? A tarefa evangelizadora e missionária pertence ao departamento ou está na alma de todos? Então a tarefa de evangelizar em missões é uma meia dúzia de 5 que carregam tudo nas costas sobre missões, ou toda a igreja está envolvida? Num evento de missões, o pessoal vem, participa, oferta. Se a sua igreja sumir agora de onde ela está, a igreja local, a comunidade vai sentir falta?
vai notar que apagou a igreja, ninguém usa com certeza, mas vai sentir falta. Vamos falar agora sobre Missio Dei, a missão divina. O pessoal gosta de termos latinos, gregos, e é chique, né? Mas vamos falar da missão de Deus. Uma forma de demonstrar que Deus é o maior sujeito ativo da missão é o termo, né? Missão de Deus. E já falamos sobre isso, só vou repetir. Deus enviou Jesus ao mundo, o Senhor Jesus ao mundo. O Senhor Jesus veio anunciar o reino de Deus e conquistar-nos a salvação. O Pai enviou o Filho e o Filho, ao retornar, conquistou-nos o Espírito Santo, né? A volta do Senhor nos trouxe o Espírito Santo para vir capacitar a igreja. E a igreja existe para proclamar e manifestar o reino de Deus e experimentar em sua própria vida a presença desse reino, caracterizada pela justiça, amor e misericórdia. O reino de Deus, você não identifica o reino de Deus assim fisicamente. Não há nada que identifique que uma pessoa pertence ao reino de Deus, a não ser os seus frutos de salvação. O fruto do Espírito identifica que o Santo, que é o Espírito Santo, o Espírito de Deus está dentro da pessoa. Então é assim, o Pai enviou a Cristo, Cristo conquistou-nos uma salvação, formou a base da igreja, retornou ao Pai e o Pai enviou o Espírito Santo, que continua essa missão capacitadora e está até hoje com a igreja, capacitando, incentivando, motivando. Então, a pessoa da Trindade que está com a igreja, capacitando a igreja, orientando, é o Senhor da igreja aqui entre nós, é o Espírito de Deus, ou o Espírito Santo, ou o Espírito de Cristo. Vários nomes da mesma pessoa. É Deus conosco. E recebe esse nome, né? Quando nos preocupamos com o outro, estou na página 49, experimentamos, conscientes ou não, uma antecipação desse reino, em que o amor é a maneira de vivermos juntos. Desculpe, mas uma das maiores demonstrações de amor de uma pessoa para a outra é anunciar o reino. Aí eu te amo, mas estou deixando ele para o inferno. Mas que amor é esse? Eu te amo, mas eu não falo do Evangelho Libertador. Que amor é esse? Então, o ápice do amor entre as pessoas é realmente o Evangelho. E aquele que ultrapassa as fronteiras para pregar o Evangelho, eu acho assim um transbordar de amor muito grande. Houve uma discussão entre os apóstolos, quem ficará à direita, à esquerda. Eu vou sugerir que aquele que anuncia o Evangelho em ambiente hostil, ambiente difícil, ambiente culturalmente desconfortável, mas mesmo assim vence todas essas barreiras para fazer discípulos, olha, esse vai ficar um à direita, outro à esquerda. Porque não tem ministério mais sacrificial do que o missionário transcultural e numa cultura realmente difícil de lidar, né? Porque tem culturas que são mais confortáveis do que a nossa aqui no Brasil. Mas tem culturas que você tem que ter muito amor a ser hostilizado. E até aquele vídeo do Muhammad, o Arão ou Muhammad, que vocês devem ter assistido na lição número 1, que eu dei as referências, ele mostra o que é ser um discípulo e fazer discípulos em ambiente hostil. A vida congregacional interna assume um novo significado quando ela tem como foco preparar o povo de Deus para participar da atividade de Deus em favor do mundo. Uma igreja direcionada a fazer discípulos no ambiente local, nacional, transcultural, não é uma igreja comum. É uma igreja cheia do amor, é uma igreja cheia da palavra, capacitada, há um transbordar de amor. Amor é a palavra-chave, Deus é amor, e uma igreja cheia de Deus é cheia de amor. Então, uma igreja que direcionada para os perdidos, ela não vai ser cheia de picuinhas, ela não vai ser cheia de essa sede por púlpito, por holofote,
Porque os missionários, há missionários que eu só conheci depois que eles retornaram com 80, 90 anos de idade, após uma longa missão. Teve recentemente um casal que ficou anos, décadas. E aí retornaram, aposentaram, não tinham mais saúde para continuar, retornaram para suas nações, americanos. E aí a gente soube o que eles fizeram. Até então ninguém sabia, longe dos holofotes. E hoje vivemos uma igreja presa aos holofotes, presa ao púlpito, presa que pratica o bem, tira selfie, está orando, tira selfie. Claro, não todos, né, mas alguns estão indo nessa direção. A ideia de igreja missional liberta-nos do que tem acontecido em muitas igrejas e denominações. Então, se a igreja não é missional, ela vai cair no quê? Construções de mega edifícios. Investe muito dinheiro localmente. Nada contra investir no trabalho local. O quartel-general tem que ser forte, sólido, capacitador, mas sem abusos, porque o dinheiro que eu passar dos limites e investir no local, não estarei investindo em missões. Então tem que ter a sabedoria para isso. A manutenção da instituição de denominação está acima de tudo. Às vezes há uma preocupação maior com a denominação, a preservação da denominação, a convenção e não sei o quê. E o foco às vezes é mais interno e não externo. A manutenção, a busca apenas por números de membresia. A gente não pode estabelecer metas se não cuidar da qualidade. Quantidade não significa qualidade, mas qualidade gera quantidade. E não adianta uma loja, o gerente estabelecer, eu quero que cada um venda 50 mil reais esse mês, mas o produto é ruim, o ambiente é escuro, o vendedor não conhece o produto, não tem muitas informações sobre o produto que ele vai vender, o caixa é grosso, tudo contra. Então não adianta você estabelecer uma meta se você não cuidar da qualidade. Eu creio que quando você trabalha na qualidade da igreja local, em todas as áreas, isso vai gerar quantidade. Igrejas saudáveis crescem. Pessoas saudáveis crescem. Normalmente, sem esforço. Você dá saúde para a criança, uma boa alimentação, um sono, tudo, banho, asseio, ela vai crescer naturalmente. Uma igreja saudável, ela vai crescer naturalmente, sem precisar pressões ou números. Por outro lado, uma igreja missional preocupa-se com as pessoas que estão sendo equipadas, formadas, guiadas para participar da Missio Dei no mundo. A igreja tem o seu multiministério, mas ela não pode deixar de ser uma grande escola de formação multiministerial e bíblica, acima de tudo, que é a nossa mensagem, né? Vamos falar agora de personalização. A personalização é a identificação da igreja com o enviado ou com os que estão sendo apoiados pela igreja. Então, se não houver personalização, esse envolvimento da igreja com o missionário, a igreja não conhece o missionário. Eu sei que tem um missionário aí trabalhando, não sei bem onde que é, não sei bem quem é. A esposa dele... Ei, você acha que a pessoa vai investir dinheiro em quem mal conhece? Vai investir tempo de oração se não há esse envolvimento? Primeiro, a pessoa tem que estar no coração para depois eu poder ajudar financeiramente. Tem que estar aqui, para depois eu orar por ela. Tem que estar aqui para depois eu mobilizar pessoas para ajudá-la. Então, primeiramente tem que alcançar o coração. Isso é através da personalização. Uma igreja que não tem esse envolvimento, essa personalização, ela não contribui. Não chegou aqui, muito menos no bolso. E quando fala em missões, culto de missões, conferência de missões. Ah não, hoje, essa semana de manhã é missionária. Como se fosse um culto inferior. Só tem culto de missões, como se fosse inferior. Mas missões, esses eventos são para dar um up, mas o ano todo tem que... A igreja missional gira em torno da atividade missionária. Alguns princípios fundamentais para quem quer fazer missões. Primeiro, confie em Deus que tudo pode. Deus
é o Senhor dessa obra, a missão é dele, ele vai suprir necessidades, pessoas para mandar, pessoas para interceder, pessoas para contribuir, pessoas para ir. Promova movimentos de oração. Eu acho linda a história do Daniel, né? Lá em Daniel está que o anjo foi enviado por Deus, um processo de 21 dias, o anjo foi enviado por Deus para responder a Daniel. E no trajeto encontrou o príncipe da Pérsia, que é um demônio que comandava a Pérsia. E isso deteve por 21 dias o anjo. Aí Miguel veio com a sua tropa, houve uma guerra, por assim dizer. Uma guerra, literalmente, imagina uma guerra. Não sei como é que funciona no mundo espiritual, mas uma guerra. E Miguel prevaleceu, e o anjo passou. Mas o que segurou todo esse processo, o que manteve todo esse processo até a vitória foi a oração de Daniel. Ele ficou 20 dias orando e aguardando a resposta. Então, promova movimentos de oração específicas para o alvo que vocês estão direcionando, para os alvos que vocês têm específicos. Se a igreja não tem nenhum alvo específico, ore em geral. Mas se a igreja já tem projetos em andamento, ore por eles. Porque Deus vai estar levantando outro grupo para orar por outra área. Tá? Então, de preferência, algo específico dentro dos projetos da igreja. Treine a membresia para evangelização pessoal. Normalmente, um missionário transcultural, ele nasce de um evangelismo local. Então, a evangelização local vai despertar interesses e vocacionados para ir mais longe. Porque o local, não tirando as dificuldades, mas o local é muito mais fácil do que o transcultural, né? Então, se a pessoa vai bem no local, com certeza ela vai desenvolver um bom trabalho transcultural. Desafia a membresia para o campo missionário, visitas, a gente vai falar mais sobre isso, sobre motivação. Faça parcerias, por exemplo, para manter um missionário, eu não tenho os números exatos, mas no Haiti, que é um país que está bem pobre, meu amigo, ele pede que a igreja contribua com $80. Na verdade, Haiti e outros lugares, a agência missionária que eu estou passando a revista, né, bembrasil.org, é a agência missionária, ele pede $80, não sei se houve mudança do preço, mas $80 durante 2 anos. Uma pessoa, uma igreja, durante 2 anos assume um compromisso com o missionário. $80 por mês, gente. Hoje o dólar, estamos vivendo uma situação difícil, né? Estamos em abril de 2020, está mais de R$5, seriam uns R$400. R$400 para manter uma pessoa durante um mês, uma família, né? Para nós é pouco, mas para eles é muito, porque são regiões pobres. Agora, não vai ter dificuldade uma pessoa, uma igreja, principalmente uma igreja, né? R$400 por mês. Agora imagina na Europa. Como é que vamos admitir que a pessoa tem um projeto missionário para a Europa. Deus tem algo a fazer lá, porque a Europa, ela vive o pós-cristianismo, né? Que é a decepção com o cristianismo. Não o cristianismo, mas os cristãos. Eles viram a Igreja Romana e a sua história, né? Todo aquele envolvimento papal, então eles são muito decepcionados com o cristianismo que eles veem. Não o cristianismo da Bíblia, o cristianismo que eles veem. Então eles precisam ser reconquistados, o cristianismo precisa reconquistá-los. E pode ser que Deus então mobilize alguém para ir numa região da Europa, e bem provável que vai precisar de R$40 mil, né? Estou chutando. E R$40 mil você vai ter que fazer parcerias, igrejas que sustentem aquele missionário, né? Cada um dá um pouco para cobrir. Ou seja, essa parceria, ela é fundamental para projetos mais ousados. A bembrasil.org do pastor Carlos José, eu digo isso porque eu busquei bastante informações, né? E ele esteve aqui, conversou comigo. Ele faz uma ponte, né, entre o missionário e os mantenedores, as igrejas mantenedoras. E ele faz essa ponte, ele identifica o missionário e identifica a igreja mantenedora e junta os dois.
tem um monte de missionário na fila para ser contratado, por assim dizer, por $80 mensais, em regiões pobres, obviamente, e basta pessoas ou igrejas que assumam esse compromisso. Então é isso, parcerias. Já pensou se ele precisa de R$160 mil, a última vez que eu conversei com ele, R$160 mil para sustentar 1.800 missionários em 31 países. É pouco, porque são países pobres, mas são R$160 mil. Já pensou um casal, ele e sua esposa, ter esse valor, R$160 mil todo mês, do bolso? Mas quando faz a parceria, alcança. E já começou em 99, já faz 21 anos que ele está desenvolvendo essa atividade e aumentando, é claro, o número de missionários e projetos, né? Eu estou fornecendo aos alunos do curso uma cópia da revista. Ele me deu uma revista e aí eu xeroquei e estou passando para vocês, que é sobre o Vem Brasil, né? VemBrasil.org, a missionária Pastor Carlos José e a missionária Roselena, tá? VemBrasil.org. E aqui os vários projetos. Aqui não estão todos, pelo que eu estava vendo, mas pelo menos para mostrar o que eles estão fazendo. Isso é uma organização missionária. No final da apostila você tem 45 organizações missionárias e agências missionárias no Brasil e para que direção estão indo. Então dá uma lida ali para que você saiba o que está acontecendo. Nós vivemos dentro de uma bolha evangélica e a gente chega, culto, canta, prega, ensaia, e a gente acha que isso é a essência do cristianismo. E a gente acha que Deus fica muito contente quando ele é louvado 2 horas, 3 horas, 4 horas, aí a gente volta para casa e deixa o mundo pegar fogo. Não, eu creio que o louvor faz parte, a palavra faz parte, mas tudo que ocorre no templo da igreja reunida, com a igreja reunida, é capacitando você a sair. Então uma igreja que não sai é um exército. Imagina um exército, né? Dentro do quartel, altamente capacitado, altamente treinado. Surge uma guerra, nós estamos fazendo esse excelente trabalho aqui dentro. Não serve. O exército é capacitado para sair. E a igreja, ela também deve ser treinada para sair. Não vou abordar muito, mas você tem na página 59 aí algumas motivações missionárias que devem ser, por favor, não é uma vez por ano, tem que fazer parte da igreja missional. Exposição de mapas, mostrando as necessidades mundiais para intercessão, para conscientização. E interessante nesse mapa, essa figura de crianças, né? Meu filho era pequeno e foi numa igreja e ali tem um evento com crianças e nesse evento havia várias salas e cada sala era um continente. E ele entrava e era mostrado como que eles comiam, as necessidades, com visão missionária. Meu filho tinha quantos? 5, 6 anos? Mas a igreja onde eu fui, onde eu levei ele, ela estava preocupada em conscientizá-lo de missões, para daqui 20, 25 anos ele ter a sua renda, poder ajudar, interceder, ir a longo prazo. Então a igreja não pode ficar na sua bolha, olhando para o céu e dizendo, ora vem Senhor Jesus. A igreja tem que correr contra o tempo e desenvolver trabalhos missionários, e os grandes trabalhos missionários, quando eu digo grande, úteis, são décadas. Não é 6 meses que você vai lá, 1 mês que você vai lá e volta. Projetos de décadas. E semear a conscientização missionária, às vezes você vai colher daqui 20, 30 anos, mas tem que começar já. Mas o senhor está voltando. Você não tem esse direito de falar isso. Quando o senhor voltar, ele tem que nos achar trabalhando, mas os projetos, faça projetos para 10, 20, 30, 40, 50 anos, porque a gente não sabe quando ele vem. Qualquer pensamento que impeça ou que desmotive a ação missionária é diabólica, é humana, carnal, diabólica. Tá? Então os projetos é para 10 anos, 20 anos, tenha projetos missionários para daqui a 50 anos. Se o senhor voltou, amém, estamos lá. Mas se não voltou, daqui 50 anos o projeto está em andamento.
exposição de estatísticas. Esse livro aqui, eu mencionei na apostila, e isso aqui não pode faltar para a igreja missional. Você, por exemplo, todo dia tem um motivo de oração. Olha só, 15 de abril, China, Hong Kong. Você não vai conseguir ver? Eu vou ler. Então aqui mostra a geografia, o povo, economia, política e religião da China, Hong Kong. Resposta de oração, motivos de resposta de oração, desafios de oração, tem uma lista, outra lista. E então essa você vai orar no dia 15 de abril, pela China, Hong Kong. Ó, estou pegando aleatório. No dia 19 e 20 de junho, você vai orar pela Hungria. Aí mostra geografia, povo, economia, religião, número de evangélicos e outras religiões, resposta de oração, desafio de oração, motivos de oração, né? Ele fala desafio de oração e motivos de oração. Então isso aqui não pode faltar para uma igreja missional, para um crente missional, e todo dia ele vai ter o motivo de um lugar, para um local no mundo para interceder, uma nação para interceder. Cartazes, banners, fotos e frases missionárias. Então cada canto lá ter compromisso da igreja com fazer discípulos. Fotos de missionários, principalmente missionários de vocês, né? Que vocês, a personalização. Olha o nosso missionário sentado com as crianças. Olha o nosso missionário orando com o pessoal de não sei aonde. Então essas fotos vão incentivando. Não é só pedir dinheiro, gente. Você tem que personalizar. A igreja tem que viver junto essa situação. Frases. Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Fantástico, hein? Ir, enviar ou desobedecer. Se você não tem nenhum desejo de levar os outros para o céu, você mesmo não está indo para lá. Aí você traz missionários. Quando você trouxer o missionário, por favor, fala para ele, meu amigo, não prega a Bíblia. É meio estranho isso, né? Não pregue a Bíblia. Procure, fala do que você tem passado lá, dos desafios, as vitórias, os problemas, as dificuldades. Tá, claro, vai colocando Bíblia no meio do testemunho, mas o objetivo é que a igreja conheça mais do que você está fazendo, do que você fez, dos desafios de um missionário. É triste quando você chama um missionário esperando que ele venha trazer, motivar, incentivar, e ele prega lá a besta do Apocalipse e o cavalo branco, o cavalo amarelo e o que significa. Gente do céu, se eu quero incentivar missões, eu tenho que pregar dentro do tema. Aí tem mais algumas motivações, incentivos, né? A missões, feira missionária, exposição, festival e tudo mais. O preparo do missionário também é importante, página 69. O missionário tem que ter preparo bíblico teológico. Não, basta evangelhos. Ele vai para alguém ser salvo, basta evangelho. Concordo, para você ser salvo, basta o João, basta Mateus. Um dos evangelhos, eu usaria João, que ele trabalha bastante a pessoa do Senhor. Ou Lucas, que conta toda a história, né, com minúcias. Qualquer um dos evangelhos, priorizando João, Lucas, Mateus. Marcos, ele é o mais sucinto. Então, qualquer um dos evangelhos para a pessoa crer que o Senhor Jesus é o Messias. Agora, para a pessoa ser frutífera, abundante na obra do Senhor, preparada para toda boa obra, aí é 2 Timóteo 3, 16, 17. Toda escritura é inspirada por Deus, toda escritura é útil para o ensino, para conduzir na justiça, para que a pessoa esteja preparada para toda boa obra. Aí precisa de toda a Bíblia. Então, o missionário, não podemos fazer como faz os testemunhos de Jeová, eles são doutrinados, eles são adestrados. Eles têm uma cartilha, nunca fui, mas eu ouvi dizer, né, eu soube que eles têm uma cartilha e naquela cartilha eles mandam ver. Mas fugiu da cartilha e se perdem.
Nós não podemos adestrar o missionário, nós temos que ensiná-lo a ser um estudante da Bíblia, um pesquisador, um conhecedor das Escrituras, que ele vai continuar estudando no campo missionário, mas tem que já ir com uma bagagem, eu diria o mínimo necessário, né? Preparo espiritual e ministerial. Espiritual é vida com Deus, e ministerial é que ele esteja apto a desenvolver aquilo para o qual Deus o chamou. Preparo transcultural. Se ele vai para um lugar diferente do dele, ele tem que conhecer essa cultura. Não pode chegar... Que lugar é esse? Como que eles falam? Que língua que eles falam no aeroporto? Que língua que vocês falam aqui? Não, por favor. Gestos, palavras em determinados locais, aquilo que nós... gestos normais nossos, para eles são obscenos. Você tem que já chegar preparado. Certos gestos que para eles é um insulto. Você tem que chegar preparado. O mínimo tem que ter. E quanto mais, melhor. É claro que só no local que você vai ter aquele up, né? Aquele complemento. Preparo transcultural, preparo de novos idiomas. Que idioma fala aqui? Não, você já tem que estar falando. Claro que só a convivência vai fazer com que você fique... que as pessoas nem detectem que você é de fora, né? Mas isso leva tempo. Mas já tem que ir falando, né? Fiel nas atividades evangelísticas. Eu quero pregar na Tunísia, mas não evangeliza aqui. Preparo físico. Há um desgaste físico, né? A pessoa tem que estar com saúde. O Oswald Smith foi barrado em fazer missões porque ele estava sem saúde. A saúde dele estava bem prejudicada. Aí ele fez da igreja dele local uma igreja missional com muitos missionários mantidos. Oswald Smith, pesquise sobre ele. Mas se aqui é difícil, se no Brasil já é difícil um tratamento, imagina esses lugares paupérrimos. Preparo psicológico para ele e para a família. É uma mudança muito grande. Dependendo da cultura, só o fato de estar longe da família, longe da cultura, longe da alimentação, longe do que a pessoa está acostumada, é um sofrimento muito grande. A pessoa tem que estar preparada para lidar com isso. Não é só o missionário, a família toda. William Carey, ele foi para missões, chamado por Deus, mas o que a família sofreu. E a esposa, pelo que diz no filme, eu nunca li sobre ele, mas no filme ela morreu de desgosto. Perdeu um filho, não tinha tratamento. Eu já vou dar spoiler, né? Chama na Escuridão, no YouTube você encontra. Perdeu o filho, aí ela começou a ficar meio doida, e morreu. Porque foi um baque psicológico muito grande. Ela tem que estar preparada. Pelo menos tentar preparar a família toda para esse desafio. Por fim, a relação igreja junta e missionário. O envolvimento que tem, está bem explicadinho. E a lista de 45 agências missionárias brasileiras e o que estão. Então é isso aí, só vou te explicar. Você está recebendo a apostila e a autoavaliação dessa apostila. A autoavaliação é dessa apostila, ok? E você vai receber esse a mais, que é a apostila da Vem Brasil, que é a agência missionária do pastor Carlos José e da missionária Roselena. 1.800 missionários. E você vai conhecer os projetos missionários e sair um pouco da bolha evangélica que a gente vive e achar que o que a gente faz já está fazendo muito. Irmãos do céu, se a salvação não fosse pela graça, misericórdia. Se a igreja fosse, se o reino de Deus fosse uma empresa, a gente já estava na rua faz tempo. Quanto mais eu conheço a missão da igreja, mais eu clamo a Deus misericórdia. Mas não adianta também ficar chorando, tem que trabalhar. É isso aí. Fim do capítulo 2, que Deus trabalhe profundamente na sua vida. Mais e mais, na nossa vida, né? Deus abençoe.